gatinhos, gatinhas e gatinhas. Eu sou a professora Tatiele e devido às repercussões da semana passada desse caso aqui envolvendo o jogador Robinho, que foi contratado pelo Santos e descontratado, se é assim que se pode dizer, mediante a pressão de um clube de uma parte das torcedoras santistas e também da pressão dos patrocinadores que eles exerceram sobre esse time. Ele foi descontratado, ou seja, chegaram a um acordo que o Santos não contrataria esse jogador, que foi condenado na Itália por um crime de estupro em primeira instância, recorreu, vai ter o julgamento da segunda instância, mas movido por pedidos, algumas pessoas pediram para eu falar e também, aproveitando a oportunidade desse caso, eu resolvi falar sobre cultura de estupro, que infelizmente existe. Não que existe uma cultura que favorece, que propicia os estupros, não, mas é uma cultura, um conjunto de costumes, porque eu já expliquei em outros vídeos o que é cultura e tradições que naturalizam o estupro. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cultura de estupro, o caso do Robinho e muito mais. Vem comigo! Expliquei nos vídeos passados, cultura é um conjunto de experiências, tradições que são vivenciadas e passadas de geração para geração. Há culturas regionais, a cultura que se exprime numa nacionalidade, como dizer que brasileiro tem uma natureza festiva, seria como dotar de característica, de arquétipos e muitas vezes estereótipos, o que não condiz com a realidade, mas isso são repassados de geração para geração. Então, há coisas na cultura que nós aprendemos e nascemos que a gente julga muito naturalizado, como sendo natural, porque foi repassado de geração para geração. Há coisas ruins e há coisas boas, como a nossa tradição festiva, né? O nosso apreço pela música, a nossa alegria, que é colocado como uma das características e um dos estereótipos do brasileiro. O nosso desespero em rir de tudo, em criar memes. Então, tudo isso seriam coisas positivas. Mas existem alguns elementos culturais que são negativos e influenciam e impactam negativamente na sociedade, como a cultura do estupro. O que seria a cultura do estupro? Então, seria um conjunto de experiências que banalizam a violência contra a mulher. Lembra que eu já falei no vídeo do machismo, do feminismo, que existe, a nossa herança é a sociedade patriarcal, o modelo de família patriarcal, onde a mulher não é colocada no centro das atenções e nem é ouvida, e sim a figura masculina. É a figura masculina que toma as decisões. Então, essa submissão e esse poder do masculino sobre o feminino se naturaliza, dando a ele direito de assediar, né? Ele pode chegar na mulher a hora que ele quiser, ele pode falar o que quiser e pode praticar algumas coisas que são violências físicas e sexuais, mas que a sociedade banaliza. E muitas vezes essa sociedade coloca a culpa na vítima. Ah, mas é ela que estava no lugar errado. Mas o que ela estava fazendo com aquela roupa ali, naquele lugar? Ah, ela estava bêbada, justamente por ela estar bêbada, que ela não deve ser violentada, ela não deve ser forçada a nada, porque ela não está consciente da decisão dela. Então, essa cultura, ela é naturalizada no Brasil e em outros lugares, em vários lugares do mundo, já que esse modelo de família patriarcal, ele vigora em outras sociedades do Ocidente e até do Oriente.
Então, esse termo cultura de estupro surgiu em 1970 com a segunda onda feminista no mundo, que eu já expliquei nesse vídeo aqui, para que existe o feminismo. E ainda bem, né, que existe o feminismo, ao contrário do que o Robinho disse, que a culpa dele não ser contratado pelos santos é das feministas. Eu fico muito feliz e tomara que a gente se empodere dessa maneira, impressionar, sim, essas figuras públicas quando são contratadas por grandes clubes esportivos ou são colocadas numa situação de idolatria, são ídolos, são figuras, como eu disse, públicas que deveriam se prezar, se dar uma postura mais ética na sociedade. Então, sim, eu fico muito tranquila que existe o feminismo, mesmo porque a gente não luta, como eu já falei milhares de vezes, para dominar os homens, e sim por igualdade. Então, sim, a gente não quer ser violentada, estuprada, e quando a gente diz não, é não. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui no Brasil, 50% dos estupros de adolescentes são acometidos por parentes, na casa de seus pais, pelos padrastos, pelos tios, né? Então, isso já coloca a gente numa situação de alerta, porque no lugar que a criança ou adolescente ou a jovem deveria estar segura, é o lugar que ela enfrenta mais perigo. 88% das vítimas de estupro ainda são mulheres, 90% dos estupradores são homens. Então, esse crime, ele é predominantemente quase masculino. Existe caso de mulheres e abuso sexual, sim, mas infelizmente a gente vê que a ótica imperante é do homem praticar essa violência contra a mulher. 50% dos estupros acontece por uso de força física ou em grupo. Só 10% chega a ser denunciado. E o mais assustador, de acordo com uma pesquisa feita pelo IPEA mesmo, 58% das pessoas entrevistadas acham que se a menina tomasse mais cuidado, usasse outro tipo de roupa e não estivesse no lugar errado, elas evitariam o estupro. Ou seja, na ótica ainda da maioria da população, a culpa não é do estuprador, a culpa é da vítima. E o histórico? Levando em consideração o vídeo que eu fiz sobre o machismo, as 6 atitudes machistas, vocês se lembram que eu expliquei para vocês que o modelo de sociedade da maioria das sociedades ocidentais e orientais, inclusive a brasileira, é um modelo de família patriarcal. Na família patriarcal, a mulher era colocada como se fosse propriedade do homem. Esse estilo de família, essa estrutura familiar vigorou em Roma, na Idade Média, né, em outras sociedades também antigas. E a mulher como propriedade, e naquela época a gente tem que ter a noção que ela era propriedade mesmo, em casos de estupro, que havia condenação na maioria das sociedades, nas romanas, na germânica, na sociedade judaica, as pessoas eram castigadas, os estupradores. Sempre foi previsto na lei alguma penalização para esses estupradores, mas a noção era de ressarcir o dono da mulher. Não era ela que era a principal vítima, e sim o seu dono. Porque, por exemplo, no caso da mulher ser estuprada e ela está com casamento à vista e ela era naquela época, vamos se colocar, virgem, o dono era ressarcido de um dote. Muitas vezes o estuprador era morto. Então, essas noções da família patriarcal, que coloca o foco da vítima, de quem sofreu o estupro, na verdade, quem era indenizado era o dono da mulher, o pai ou seu marido. A gente tem que perceber também que nessa época
Como elas eram propriedade do pai ou do marido, elas não tinham qualquer direito e nenhuma liberdade sobre a sua sexualidade. Ao contrário, a sexualidade dela pertencia ao seu esposo ou ao seu pai. E muitas vezes, quando elas casavam-se, logicamente que a sua sexualidade não era explorada. Então, elas tinham que se colocar numa obrigação matrimonial. Sim, a gente tem vários relatos, eu vou até deixar na transcrição, de que a obrigação da mulher era satisfazer a vontade sexual do marido, mesmo se ela não estivesse com vontade. Então, acontecia inúmeros estupros dentro do próprio casamento. Isso era uma realidade constante e, infelizmente, essa realidade ela foi se tornando natural. Sempre foi normal que o homem tivesse instinto sexual e a mulher não. Por isso, ele tinha que satisfazer esses instintos sexuais e a mulher tinha que o servir. Essa ótica foi colocada aí no dia a dia e ficando na tradição, na nossa cultura. Hoje nós já rompemos com isso, as mulheres têm uma liberdade sexual, mas ainda enfrentam problemas para exercer essa liberdade justamente por essa ótica aí tradicional. Então, hoje ainda existem inúmeros homens que acham sim que eles podem tomar a mulher, assediar a mulher, porque elas têm a obrigação de satisfazê-los nas suas necessidades sexuais. Embora houvesse a punição, como eu disse, nas sociedades antigas, que eu expliquei para vocês, e essa punição era no sentido de ressarcir o dono da mulher, quando a gente vem para a nossa história, a história do Brasil, Brasil colônia, nós podemos investigar, e o historiador faz isso, inúmeros casos de estupros desses portugueses que vinham aqui para a colônia brasileira. Os portugueses vinham sem suas famílias, sozinhos, explorar esse continente e sim, eles violentavam as índias e posteriormente eles violentavam também as africanas que vieram na condição de escravo. Então tem inúmeros historiadores que falam que a nossa tão proclamada miscigenação, a mistura das etnias iniciais do nosso processo colonizador, foi uma miscigenação causada por estupros, por violentações. E o que é o estupro? Muito eu falei sobre esse ato macabro, que é uma violação, um ato de exercer o poder através da violência, né, de uma pessoa sobre o corpo da outra. Mas o que seria o estupro? Segundo a lei, que é a nossa lei de 2009, a lei 12.015, o artigo 213, o ato de constranger alguém mediante a violência ou ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique atos libidinosos. Então, o estupro, ele não é só ter o ato sexual da penetração. Como a gente viu, muitos homens acham que alguns que eles não chegaram a ter o ato sexual da penetração, eles não estupraram. Qualquer tipo de violência que envolve ato libidinoso e a satisfação sexual de uma parte contrariada da outra parte é um estupro. Então, no caso do Robinho, onde ele fala que ele não estuprou a menina porque ele não chegou a ter uma relação sexual de penetração, a gente sabe que não é a definição de estupro e ele não conhece, eu acho. Depois, orientado pelos advogados, ele fala que houve o consentimento da menina. Eu não estou aqui também para julgar o caso, só estou falando do entendimento do que é o estupro, que não é somente o ato sexual da penetração, e sim, pode ser qualquer ato libidinoso que envolve a dominação de uma pessoa sobre a outra sem o consentimento. Então, gente, essa palavra consentimento é a chave de tudo. Uma pessoa bêbada não tem condições de consentir, porque ela não está diante das suas faculdades
motoras e mentais puras. Uma pessoa drogada, ela não tem a capacidade de consentir. E o não feminino, como eu já disse em outros vídeos, na sociedade brasileira é muito dotado de esvaziamento. O homem encara o não feminino na nossa cultura visto como um charminho, que ela está se fazendo de difícil, que ela quer sim. Ela só está, em primeiro momento, fazendo um charminho ali. E isso não é verdade. O não de uma mulher é não e pronto. Não precisa insistir, ser chato. Se uma mulher tá afim de ficar com um homem ou até pessoas homossexuais ficarem, sempre o não é não. E se elas estiverem afim, elas vão ficar com a pessoa. É muito claro, não tem segredo. A legislação. Como se deu a evolução da legislação para aí punir esses estupradores? Até 1830, a punição podia ser aplicada a pena de morte, já que existia essa pena no Brasil. Em 1930, com o Código Criminal do Império, o estupro contra a mulher honesta aí era colocada como a mulher casada ou a mulher virgem. Ele era passível de prisão, que ia desde 3 a 12 anos, e também o estuprador tinha que pagar um dote ao pai ou ao marido, do caso da vítima que ele estuprou. E olha só, caso a mulher fosse solteira e o estuprador casasse com ela, a pena dele era perdoada. Esse princípio do estuprador casar com a vítima e ter a pena comutada foi tida na nossa Constituição até o ano de 1995, gente. Olha o absurdo. Como se com isso não ia se continuar os abusos sexuais e a vítima, para vocês verem como a mulher era colocada como não protagonista, não como vítima, ela era só um objeto, que se o estuprador aceitasse casar com ela, estava tudo resolvido. No Código de 1890 da República Brasileira, que nós já estávamos agora sobre o regime de governo da República, o estupro é só reconhecido no caso do homem. Não havia casos, na mentalidade da época, não havia casos de abuso sexual da mulher em relação ao homem. E essa pena, se a mulher fosse virgem, ia de 1 a 6 anos. Se a mulher fosse pública ou prostituta, a pena é de 6 a 12 anos. O que será que é uma mulher pública, né? Olha só. Só se ela fosse dentro do ambiente doméstico, considerada honesta, é que o estuprador teria uma pena maior. Se ela fosse uma mulher pública ou prostituta, ela poderia. Subtende-se que ela poderia ser estuprada, porque ela era menos importante do que o outro tipo de mulher. O Código de 1940 continuava essa ideia de que só os homens praticavam o estupro, os homens não eram abusados sexualmente. A lei veio em 2009, a lei número 12.015, que unificou essa ideia de estupro, não, como eu já disse, como ato de penetração em si, mas em qualquer ato onde haja a satisfação sexual de uma parte sem o consenso da outra. Então, a lei garante que qualquer situação de violação corporal ou até nessa era virtual cibernética, há casos de abusos cibernéticos, elas podem ser denunciadas. Infelizmente, como eu disse para vocês, só 10% dos estupros do Brasil chegam na polícia. Esse desencorajamento vem em muitas partes da própria ótica machista que ainda impregna o nosso sistema policial, nosso sistema judiciário, que é na sua maioria masculina. Espero ter ajudado vocês a entender como essa dinâmica se deu e, infelizmente, como essa cultura de violar o não da mulher
de violar o não consentimento da mulher é naturalizado na nossa sociedade. Espero muito que as feministas avancem, e ainda bem que existem as feministas, eu fico muito feliz em saber disso e ser uma delas. Deixem um like, compartilhem o vídeo, um beijão e até o próximo vídeo.